Agora 5 horas e 29 minutos. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou, né, a reforma tributária. Ele tinha uma reunião marcada com parlamentares da oposição, reunião pedida por ele, inclusive. Acabou desmarcando e participou de um compromisso aqui digital, como ele tem participado quase que diariamente, comentando um bocado de coisas sobre economia. E hoje ele destacou o seguinte: prefere desistir da reforma tributária a aprovar uma proposta que prejudique os mais pobres. Vamos ouvir o que disse aqui o Paulo Guedes. A desigualdade é enorme no Brasil, por isso mesmo, a gente tributa errado, é regressivo o sistema todo. Então, nós não vamos fazer nenhuma insensatez. Eu quero deixar muito claro o seguinte: eu prefiro não ter uma reforma tributária do que piorar. Só tem muita gente gritando que está piorando, mas é quem vai começar a pagar. Nós temos que ver mesmo se vai piorar ou não. Se chegar à conclusão que vai piorar, eu prefiro não ter. E piorar, para mim, é aumentar imposto, é tributar gente que não pode ser tributada, é piorar, é fazer alguma coisa que prejudique Estado e município também, que eu acho que nós não estamos prejudicando, porque eu acho que a base de arrecadação está crescendo tanto agora, que é a hora de nós reduzirmos um pouco as alíquotas. E ninguém vai perder. Fato é que a coisa está enroscada, né, Cláudio? Tá de lua aí essa reforma tributária, tá faltando acordo para um monte de coisa e não tá saindo, né? O problema é que ninguém quer perder nada. Né? Municípios não querem perder receita, Estado não quer perder receita, os estados estão pouco e nem muito menos a União. Então, assim, como é que vai fazer uma reforma tributária em que ninguém quer perder nada? Alguém tem que perder alguma coisa, ou então que percam os três entes, né, da federação. Que perca todo mundo e ganhe a população. Esses caras só pensam em fazer reforma tributária aqui no Brasil para alterar nome ou denominação de imposto, ou para juntar 4 impostos num só e tal, mas ali a alíquota, a soma das alíquotas vai continuar a mesma. Né? Enquanto isso, a gente continua bancando uma das maiores cargas tributárias do planeta. A gente ouve aqui a nossa Juliana Rosa, com o brilho de sempre, trazer aqui as preocupações e as queixas, o povo para reclamar, essa gente aí do mercado financeiro. Né? Qual é o problema deles? Eles querem ganhar com isso e tem suas formas de pressão, né, contra o governo. Quem está chiando, eu acho que seria interessante até a gente ouvir a parte em que o ministro fala isso, né? Quem está reclamando da reforma tributária é porque sabe que vai acabar pagando um pouco mais do que paga, ou que finalmente vai pagar um imposto que não vem pagando. É o caso, por exemplo, da tributação sobre dividendos. Mas isso é um imposto que não é pago desde o início dos anos 1990. Ok, mas assim, o mundo inteiro paga? Se o mundo inteiro paga, por que no Brasil não se paga? Né? Tem que ter essas discussões. É uma discussão muito, muito curiosa que o Brasil tem, que trava, né, sobre a questão da economia, porque é sempre uma discussão muito imediatista. As pessoas só pensam naquilo ali, que é hoje o que vai se transformar na segunda-feira. Né? Só pensam nisso. Você vê hoje a discussão muito curiosa que também a Juliana nos traz aqui sobre o governo está muito gastador, não sei o que e tal. Muita gente reclama do governo gastador, mas não quer nem ouvir falar em não pagamento de precatório. Só aí são 90 bilhões de reais. A gente está reclamando aqui do fundão eleitoral de 5,7 bilhões e reclamando com toda razão. Os precatórios, em um ano, eles querem, a justiça, né, uma decisão no mínimo curiosa de fazer com que obrigar o governo a pagar 90 bi em apenas um ano de precatórios. Né? Então, assim, as mesmas pessoas que reclamam que o governo gasta demais, e reclamam com razão que o governo sempre gasta demais, né? Não quer nem ouvir falar em o governo, por exemplo, não gastar pelo menos metade do que se planeja, do que a justiça solicita do ponto de vista de pagamento de precatórios. Não faz muito tempo, no início da pandemia, o país todo discutia a necessidade de se ajudar as pessoas, o governo ajudar as pessoas, dando dinheiro, sobretudo aos mais pobres, para que eles enfrentassem aquele período duro da pandemia em que todo mundo estava em casa, os vendedores autônomos, a gente começou a passar necessidade, a gente assistiu esse drama. E a voz era corrente: o governo tem que fazer isso, não importa o custo. Não importa o custo.
Importa sim, né? Agora a gente vê que quando isso pressiona a inflação para cima, custos dessa natureza, que, na verdade, esses gastos do governo, gastos com esse tipo de ação, é que está pressionando a inflação, é que está colocando a inflação lá para cima. Mas aí ninguém já não se lembra disso, não é? Isso aí é porque por isso, várias razões, mas ninguém se lembra do que aconteceu há, sei lá, 6 meses atrás, 4 meses atrás, né? Que levou o Estado brasileiro a gastar muito e gastar além do que podia. O governo teve que ir ao mercado para pegar dinheiro para pagar o auxílio emergencial. O governo se endividou para pagar o auxílio emergencial. Isso pressiona a inflação. Mas ninguém se lembra desse detalhe. A reforma tributária, assim, eu não acredito. Para mim, assim, primeiro, esse negócio de reforma tributária para mim sempre foi uma enrolação desde o começo, né? Essa coisa de mudar nome de imposto, de juntar 4 ou 5 em vez de ser PIS, COFINS, blá blá blá, blá, tira um PPP, né? Bota lá um nome PKK, sei lá o quê, uma sigla qualquer de imposto. Para mim não muda absolutamente. Muda para você, Cris, muda para você pagar 5 impostos no total de 5%, ou pagar um imposto com esses 5 num imposto só, os mesmos 5%? O que importa é que vem na conta, né? O que importa é que vem na conta, né? Exatamente, não muda nada, o custo para a população continuará sendo o mesmo. Então essa coisa de reforma tributária, o que é que isso, o enxugamento de letrinhas, dessa sopa de letrinhas, vai facilitar a vida de quem nas grandes empresas, sobretudo nas grandes corporações, lidam com isso, né? Pagamento de impostos, a gestão da questão fiscal, não sei o que e tal. Também os tributaristas, vai facilitar muito a vida de quem mexe com isso. Advogados tributaristas, contadores vão amar isso, né? Porque vai reduzir bastante, talvez reduza ali o trabalho deles. Mas para quem paga imposto, o cidadão que paga imposto, não muda nada, absolutamente nada. Então, quando se fala em reforma tributária, assim, aqui no nosso país, para mim é tudo uma grande embromação. Cris, eu acho que qualquer reforma é melhor do que nenhuma reforma. De alguma forma, o Congresso Nacional tem que trabalhar. E o Brasil tem que reduzir custo da máquina pública, que é pesada e é gigante e é desproporcional. Nenhum país do mundo tem essa gastança com eleição, com fundão, com salário, com penduricalho pra caramba. Essas pessoas têm que ser chamadas à realidade. Simplificar a cobrança de imposto, eu acho que é uma vantagem, sim. E usar precatório como desculpa para não pagar salário, começa aquela chantagem, né, do ministro Paulo Guedes, que não consegue achar uma solução plausível, em que ele tem que enfrentar um corte do tamanho da máquina pública, reduzir custo mesmo, não consegue achar uma solução, negociar isso com o Congresso Nacional e começa. Precatório, infelizmente, não é a justiça que está correndo atrás. A justiça deu ganho de causa para as pessoas contra o Estado, por diversos motivos. O Estado perdeu. Guedes disse, devo, não nego, pago quando puder. A solução mais óbvia nesse caso era reduzir o custo, era achar alguma solução, como a gente faz em casa, né? Quando a conta aperta, você tem que ir cortando. Estamos gastando demais aqui, estamos gastando demais acolá, vamos enxugar e vamos resolver o problema de verdade. Ficar passando maquiagem ali para depois ter um novo problema amanhã e ter que aprovar um outro absurdo no Congresso Nacional porque não resolveu a fonte do problema original, não adianta nada, Cris.